Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, à primeira vista, parece surpreendente. A relação entre uma doença milenar, a hanseníase, e o nosso dia a dia no trabalho. Um estudo recente mostrou que os desafios vão muito, mas muito além do diagnóstico e acabam afetando a carreira de milhares de pessoas. Vamos entender isso melhor? Fica a pergunta, né? Será que uma doença tão antiga, com registros de milênios, ainda pode ditar os rumos da vida profissional de alguém em pleno século XXI? Bom, a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que se imagina. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é a hanseníase? De forma bem direta, é uma doença infecciosa crônica. E o ponto principal para nossa análise aqui é que ela afeta principalmente os nervos. Se não for tratada, pode causar danos bem sérios. É exatamente aí que a nossa história começa. Vamos lá. Começando pelo impacto mais óbvio, o mais direto. A primeira parte dos dados já revela uma ligação clara, sabe? Inegável mesmo, entre ter hanseníase e a vida profissional. Olha só esse número, quase 60%. Essa foi a porcentagem de participantes do estudo que apontou o afastamento do trabalho como principal problema depois de receber o diagnóstico. É muita gente, um número realmente expressivo. E por que tanta gente precisou se afastar? A resposta é bem direta. Foram as incapacidades físicas causadas pela própria doença. Não é uma questão de escolha, entende? É uma consequência física, concreta. E a ciência vem para comprovar isso de um jeito impressionante. A estatística aqui não mente. A correlação entre a redução da capacidade laborativa e o afastamento do trabalho é fortíssima. O que isso quer dizer? Que a chance disso ser uma mera coincidência é praticamente zero. É um fato. E a análise vai ainda mais fundo. Os dados mostram que quanto mais grave a doença, ou seja, quanto mais nervos são afetados, maior a probabilidade da pessoa precisar se afastar do trabalho. A estatística confirma. A gravidade da doença tem sim um impacto direto e totalmente mensurável na carreira. Mas bem quando a gente acha que os números contam toda a história, aparece um elemento humano que complica tudo. E é aqui que a nossa narrativa dá uma virada bem interessante. 43%. Guarda bem esse número porque ele parece ir contra tudo que a gente acabou de ver. Pois é, quase metade dos participantes simplesmente não contou no trabalho que tinham hanseníase. E aí a gente tem um contraste enorme. De um lado, um impacto físico visível que causou afastamento, do outro, um diagnóstico que fica completamente invisível para os colegas e para a empresa. Isso leva a gente a uma pergunta que parece inevitável. Se as incapacidades são tão reais, se são elas que causam o afastamento, por que alguém esconderia a doença que está por trás de tudo isso? E aqui vem a grande surpresa. O motivo principal não foi o medo do estigma, do preconceito, como a gente poderia imaginar logo de cara. O ponto crucial é que 44,4% dos participantes eram autônomos, ou seja, trabalhavam por conta própria. Eles não tinham uma estrutura formal, um chefe, um RHA para quem comunicar a doença. Agora, vamos focar em uma das consequências mais diretas da gravidade da doença: o tempo que esses afastamentos do trabalho duraram. E ele foi longo. Quase metade. Esse é o percentual dos trabalhadores que, uma vez afastados, tiveram que encarar um período de ausência bem longo. E esse dado mostra a seriedade do problema. Pensa só, mais de 6 meses sem poder voltar a trabalhar. Não estamos falando de um contratempo, de uma licença curta. É uma interrupção gigantesca na vida e na carreira de uma pessoa, com um impacto financeiro e social enorme. Agora que a gente já tem uma imagem mais clara do impacto da hanseníase no trabalho, dá para ampliar o nosso foco e entender as consequências maiores dessa realidade, porque isso afeta não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. O que a gente vê é um verdadeiro efeito cascata. Para a pessoa, significa perda de renda, dificuldade para voltar ao mercado. Para a empresa, é perda de produtividade. E para o governo, uma pressão maior no sistema de previdência social, o INSS. No final das contas, todo mundo perde. E a gente termina com a questão central que esse estudo levanta. Como é que a nossa sociedade pode criar um equilíbrio melhor entre a necessidade fundamental que todo mundo tem de trabalhar e o direito, que é inalienável, de cuidar da própria saúde? É uma reflexão que, com certeza, vai muito além dos números.